Eu queria convidar para dar a nossa provocação inicial Marcelo Ferreira Pinto, advogado conselheiro Espírito Santo Sustentável. E o Ivo, Dr. Ivo Bucareschi, secretário executivo da Câmara da Regulação do Mercado de Medicamentos. Então sejam bem-vindos para fazer a provocação de vocês, e aí o diálogo já inicia-se. Já temos, inclusive, pessoas aqui. Eles começam a provocação e depois você já pode iniciar o diálogo sem problema. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero parabenizar a Frente Nacional dos Prefeitos pelo brilhantismo do evento, cumprimentar o prefeito João Cosa, ex-prefeito João Cosa e atual presidente da Frente, pela iniciativa. Saudar também a bancada de prefeitos capixabas, né, que hoje nos prestigiam com suas presenças, a quem cumprimento na pessoa do prefeito Carlos Castiglione, prefeito da capital secreta do mundo, nossa querida Cachoeira do Itapemirim. Bem, eu sou advogado, militante, atuo na Justiça Eleitoral e costumo dizer em minhas aulas, que também leciono essa matéria, que só existem duas certezas na vida de um ordenador de despesas, especialmente prefeitos. A primeira delas é a morte, e essa é comum a todos nós, né? A segunda é a improbidade administrativa. Porque o indivíduo governa assinando contratos, celebrando convênios, realizando obras, nomeando, exonerando, pagando, concedendo subvenções, e, nesses termos, certamente responderá a uma ação de improbidade administrativa. Ou ele cruza os braços, não assina nada, não governa, não nomeia, não compra, e ainda assim responderá por violação ao princípio constitucional da eficiência. Existem três tipos de improbidade administrativa. Aquela que é caracterizada pelo dano ao erário, uma segunda caracterizada pelo enriquecimento ilícito, e uma terceira que se materializa em uma violação aos princípios da administração pública constantes do artigo 37 da Constituição. Dentre eles, por exemplo, o princípio da publicidade. É dizer que, se um prefeito esquece ou faz uma publicação de um ato oficial de forma dita incorreta ou incompleta, ele pode responder por violação ao princípio da publicidade. A realidade não é fácil de ser discutida, né? As saídas não são simples, né? Gostaria de resgatar até alguns temas que foram apresentados aqui na primeira sequência, na primeira fase do debate, dentre os quais a existência dessa flagrante judicialização da política, essa certeza dos processos de improbidade, e especialmente da previsibilidade dos riscos, né? A vida por si só é um risco, mas como gerenciar, como estabelecer essa previsibilidade? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nas eleições de 2012, pela aplicação retroativa da Lei da Ficha Limpa, a hedionda Lei da Ficha Limpa, permitam-me chamá-la assim, porque advogo na causa do professor Luiz Moreira, que também vê na lei uma série de imperfeições. O fato é que, ao estabelecer o efeito retroativo na Lei da Ficha Limpa, o Tribunal Superior Eleitoral acabou por suspender os direitos políticos de candidatos que tiveram problemas no passado. Em um dos casos, eu, conduzindo a defesa aqui no Tribunal Superior Eleitoral, argumentei com o ministro que não era correto, justo, juridicamente sustentável, um candidato ter os direitos políticos suspensos por 4 anos, por ter sido condenado ao pagamento de uma multa de R$300 pelo Tribunal de Contas em 2008. No que o ministro me respondeu, ele deveria ter recorrido, suspendido os efeitos dessa multa. Poderia ter realmente recorrido, mas como que ele iria adivinhar que 6 anos depois uma lei o tornaria inelegível por 4 anos a partir de uma condenação pelo pagamento de uma multa de R$300? E o que é pior, o que é mais barato, pagar a multa ou contratar o advogado? Não é isso? Então, alguns problemas precisam ser evidenciados aqui. Qual é o primeiro problema? E isso já foi abordado aqui. A matriz legislativa que disciplina o tema é muito ampla. A lei de improbidade administrativa tem uma matriz muito ampla, um leque de opções que são postas a serviço do Ministério Público.
Faço uma segunda pergunta. Promotor de justiça paga honorários sucumbenciais? Nós conduzimos na defesa de 10 ações civis públicas por atos de improbidade no Espírito Santo, ajuizadas no mesmo dia e a partir de um único procedimento de tomada de contas feito pelo Tribunal de Contas do Estado. O promotor de justiça ajuizou 10 ações civis públicas de improbidade numa única ocasião, num único dia. Números sequenciados. Por que ele fez isso? Primeiro, por conta da matriz legislativa muito ampla. Segundo, porque ele não paga honorário sucumbencial. Lá na frente, quando nós absolvermos o agente político, e certamente será absolvido, ele não vai sofrer as consequências processuais que um particular sofre nas suas discussões, nos seus litígios, na justiça comum. O segundo ponto é, nessa questão processual, a lei de improbidade, além de ser ampla, ela é discutida no bojo da ação civil pública, que, por sua vez, também tem a possibilidade, tem a previsibilidade de ajuizamento da ação a partir da existência de meros indícios de ato dito de improbidade. Então, basta que o promotor de justiça visualize a existência de meros indícios para que ele ajuize a ação civil pública por ato de improbidade. Pode-se até argumentar, Marcelos, mas o rito da ação civil pública prevê a defesa prévia. O agente público pode oferecer suas informações e o juiz pode liquidar o assunto ali, na primeira canetada. Isso acontece? Obviamente não. Se a ação é ajuizada a partir de meros indícios, qual é o argumento do judiciário? Se são indícios, só há como provar se houve o ato ímprobo durante a instrução do processo. E o processo segue o seu curso normal, durante anos. Aí o prefeito vai aparecer na capa do jornal com a foto colorida, sendo chamado de ficha suja, sendo chamado de agente ímprobo, e lá no final, quando ele for absolvido, vai sair uma notinha de rodapé no caderno de política, dizendo que o problema foi sanado. Pois bem, então, esses pontos que eu gostaria de discutir com vocês, esse processo de judicialização da política, meu tempo já está encerrando, resgatar a necessidade dos prefeitos, como agentes políticos, exercerem um maior protagonismo em suas próprias cidades, no seu estado. O processo de escolha de um conselheiro do Tribunal de Contas passa pela Assembleia Legislativa. Então, não adianta vir a Brasília buscar recursos e a Assembleia Legislativa discutir temas legislativos de suas cidades e não participar ativamente da escolha desses agentes, porque o problema começa, de fato, no Tribunal de Contas. Embora digam aí no aspecto dogmático que o tribunal não é um órgão jurisdicional, na prática, a suspensão dos direitos políticos e as inelegibilidades começam ali, com os julgamentos do tribunal. Feitas essas considerações iniciais, eu passo a palavra para o meu colega de debates e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.